Mais um devocional Intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. A paz do Senhor, meninas. Sou a Lília Mesari, casada com Macoy Mendes, mamãe da Bela, e carrego no meu ventre a tão sonhada Catarina. Catarina é a irmãzinha tão desejada em oração pela Bela há 2 anos e esperada pela nossa família. Quando eu recebi o convite para testemunhar do que Deus tem feito em nossas vidas, confesso que fiquei receosa. Mas como é para glorificar o nome do Senhor e talvez para edificar uma vida apenas, já está valendo superar a timidez, para que o nome dele seja exaltado. Para quem não me conhece, eu trabalhei durante muitos anos como influenciadora digital e também eventualmente trabalhava como modelo. Sempre fui muito esforçada, independente e gostava de ter o controle das coisas em minhas mãos. Carrego muitas promessas desde os meus 14 anos e sabia que para as coisas acontecerem, dependeria do meu esforço e muito suor. Eu costumava sair de casa antes mesmo do sol nascer e para voltar não tinha hora. Sacrificava minha saúde, pois mal me alimentava e também quase não via meu esposo e filha. Mas eu pensava assim, ela vai ter muito orgulho de mim quando crescer, pois ela saberá dos sacrifícios que a mamãe faz pensando no futuro dela. E também, para suprir minha falta, eu a enchia de presentes, coisas de mãe. Meu marido sempre foi um super parceiro. Ele dizia, se você está feliz, eu também fico, amor. Mas gostaria que você fosse mais presente em nossa casa. E eu pensava, logo alguma oportunidade muito boa vai acontecer na minha vida e eu não vou mais precisar trabalhar tanto. Até uma palavra ser liberada em minha vida há 2 anos atrás. Um pastor que foi convidado para ministrar na Aba Pai entregou uma profecia para mim. E um dos trechos da profecia dizia que antes de Deus cumprir suas promessas sobre a minha vida, Ele iria me desconstruir do sistema da terra para ser refeita no sistema dele. E que o fardo que eu estava carregando não era dos sonhos de Deus, mas que ainda naquele ano Deus iria cumprir mais uma palavra e que eu iria fazer um trabalho em outro país. Em 15 dias, essa palavra se cumpriu. Eu fui fazer um trabalho em um lugar que eu jamais sonhei em pisar. Durante 4 anos da minha profissão, as coisas foram muito difíceis mesmo. Foram anos de trabalho árduo. Mas nos 2 últimos anos, eu estava na minha melhor fase. E no ano de 2019, posso dizer que foi o melhor ano profissionalmente falando. E eu não saberia que seria também meu último ano de trabalho. No fim do ano, eu sempre peço uma palavra ao Senhor para me direcionar no ano seguinte. E a palavra que eu abri foi em Êxodo 23, que fala sobre o ano do descanso. 6 anos semearás tua terra, mas ao 7º dispensarás e deixarás descansar. Sendo que eu tinha completado 6 anos de trabalho. Seria coincidência? Como assim o ano do descanso, falei eu? 2020, na minha projeção, seria de muitas conquistas. Em janeiro eu iria para Paris a trabalho, entre outros contratos que eu tinha feito que eu tanto sonhava. Só que desde que eu abri a palavra, algo mudou dentro de mim. Comecei a sentir uma insatisfação tão grande, uma incomodação dentro de mim em relação ao meu trabalho. Deus permitiu algumas frustrações para poder me reposicionar dentro da sua vontade. Eu comecei a ter um desejo tão grande de voltar para minha casa, cuidar apenas da minha família. Só que eu não poderia, porque era promessa do Senhor eu estar ali, e eu não me permitia tais pensamentos. Até que veio a pandemia e tudo mudou. Mas mesmo assim, continuei relutante. Vou ser breve, pois vários fatos aconteceram para me fazer voltar para dentro do meu lar. A Bela sempre amou ser fotografada, e em 2 vezes que saímos de casa para trabalhar, ela vomitou-se inteirinha, me fazendo desmarcar os compromissos. Outro episódio marcante foi em um dia no shopping, ela começou a chorar desesperadamente, pois não queria estar ali. E era a coisa que ela mais amava, passar a tarde ser divertindo e fotografando. Me abaixei e olhei nos olhinhos dela.
E naquela mesma hora o Espírito Santo falou comigo que até minha filha já tinha entendido que ali não era mais o nosso lugar e eu ainda não. Dispensei tudo e vim embora. Neste meio tempo, não tínhamos noção que a pandemia iria fechar o comércio e ia fazer o mundo parar. Eu estava em uma reunião em uma loja dentro do shopping e de repente todas as luzes se apagaram e as portas foram baixadas, me fazendo andar pelos corredores escuros e silenciosos. Naquela hora comecei a chorar e senti quando o Espírito Santo me pegou pela mão e me tirou dali. E disse: "Filha, vem." Vim chorando desesperadamente enquanto eu dirigia e ouvia Jesus falando comigo nitidamente: "Apenas me obedeça e confie em mim, filha." Cheguei em casa decidida a largar tudo e ficar no secreto com Deus, apenas servir e cuidar da minha família. Meu marido abraçou-me e disse: "Amor, você vai ver o que Deus vai fazer na nossa vida a partir dessa tua decisão." A Bela, quando soube que quem iria cuidar dela ia ser a mamãe, me disse: "Agora você vai poder fazer o bolo de laranja que a Bebela ama, mamãe?" "Como assim você ama bolo de laranja, filha? Uma coisa tão simples, né?" Daí ela contou-me que a Promari levava para a escolinha o bolo de laranja que ela tanto amava. Naquela hora vi que meu conceito de mãe e prioridades estavam em lugares errados. Naquele momento eu troquei o salto pela Havaiana e foi a melhor troca que eu já fiz em vida. Agora vocês vão entender o porquê. Essa decisão, aos olhos de muitos, foi burrice. Eu fui manipulada pela religião, que a beleza e as oportunidades passam. Muitos se afastaram de mim, perdi muitos seguidores nas redes sociais, pois raramente eu compartilho alguma coisa. E sinceramente, isso não me importa mais. Não consigo mais ver sentido nisso. Não consigo mais ver razão para estar ali. Ok, larguei tudo. Abri mão do meu salário, da minha profissão, dos inúmeros mimos que eu recebia. E agora como vai ser? Eu amo usar produtos bons e são caros. Eu sou vaidosa. Eu amo andar bem vestida. E como será daqui em diante? Eu falava nas minhas orações, sendo bem sincera com Jesus. Eu sentia que ele estava ali como um amigo. Antes eu via ele como uma pessoa rude. Mas, como diz em 1 Pedro 5:7, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E naquela mesma semana, em uma conversa informal com o meu compadre e chefe do meu esposo, ele mesmo ofereceu um salário a mais para mim ficar em casa cuidando da minha filha e que isso refletiria em mais tempo livre para o meu esposo administrar a empresa. O valor? Isso só quem faz é Deus. Era exatamente o que eu tirava do meu salário para cuidar de mim e comprar as minhas coisas. Chorei muito agradecendo a Deus por esse cuidado e comecei a sentir muito forte no meu espírito que enquanto eu cuidava da minha casa, Deus estava escrevendo a nossa história. Dali em diante, depois da minha renúncia e entrega, minha família começou a viver milagres jamais vistos. E que em 14 anos de casados, aquilo que não conquistamos, em 6 meses adquirimos. No meio de uma pandemia? Meninas, isso só quem faz é o Senhor. Agora eu vou tentar ser breve e contar por cima das bênçãos que tem nos alcançados. Porque são tantas bênçãos e milagres que estamos vivendo que daria um livro ver todo o cuidado de Deus para a minha família. Vimos a cidade de Criciúma sendo direcionados por Deus para morarmos na cidade da Forquilinha, aonde é a empresa que meu esposo administra. Ali já começou o meu desapego e obediência ao Senhor e ao comando da voz do meu esposo. Sim, comecei a dar mais voz e autoridade a ele. Vendemos nossos apartamentos e compramos um bom lote num lugar muito bom para começar a construir nossa casa. Em 14 anos de casados, preciso frisar isso, tínhamos um apartamento que ainda estávamos pagando e um carro no valor de 40 mil. Agora que eu estava com tempo livre, comecei a enxergar os muros baixos que estavam deixando o meu lar desprotegidos. E um dos princípios que não estávamos cumprindo era de não sermos dizimistas. Orei, pedi sabedoria e direção a Deus e fui conversar com meu esposo. Apesar de ter nascido em berço cristão,
Ele carregava mágoas e também era muito cético em relação ao dízimo. Mas ele me fez prometer que se nada acontecesse, eu nunca mais tocaria no assunto. Para a honra e glória do nome do Senhor, as coisas começaram a acontecer e influir em nossas vidas. Deixe-me ser breve e testemunhar do que Deus vem fazendo. Como tínhamos comprado um bom lote, tínhamos feito o nosso projeto da casa nova, como sempre sonhamos, e estávamos ansiosos para a aprovação do projeto na prefeitura e que nunca saía. Tive um sonho, sim. Deus me dá muitas visões em sonhos. E nesse sonho eu estava muito feliz abraçando a pessoa que nos tinha vendido o lote. Mas ali não seria mais a nossa casa. Fiquei triste com o sonho e pedi a bênção do marido para poder falar com algum dos meus contatos dentro da prefeitura. Sim, isso mesmo. Eu pedi a permissão dele para fazer isso. Outrora, a Lilian já teria feito com as suas próprias mãos. Ela sempre quis ter o controle de tudo. E na maioria das vezes, sempre quebrava a cara. Ele me abençoou e, para nossa surpresa, o lote tinha problemas com a prefeitura. Quando descobrimos isso, era no último dia da data prevista em contrato com o dono do lote para começarmos a construção. Naquele dia, venceu o prazo. Eu chorei, questionei, porque na vida de tantas pessoas as coisas acontecem fáceis, na nossa tem tantas dificuldades, tantos problemas, tantos impedimentos. Mas nesta hora, na oração, levantei-me, coloquei um louvor e comecei a adorar a Deus. Eu sabia que Ele estava no controle de tudo. Vocês imaginam construir uma casa no meio de uma pandemia, aonde os valores subiram 300%? Ah, se eu soubesse o que os céus estavam nos preparando! O dinheiro do lote nos foi ressarcido e juntamente com ele veio uma caminhoneta, que era o sonho do meu esposo. Mas ele sempre dizia que era muito dinheiro num carro e que também só poderia comprar depois de ter adquirido muitas coisas. Como a gente tem pouca fé, não é mesmo? Guardamos nosso dinheiro e nesse meio tempo meu esposo fez grandes negócios para a empresa e fomos presenteados com um lote 2 vezes maior e poderíamos escolher se fosse em um condomínio ou com a vista do pôr do sol entre as montanhas em Nova Veneza. Ah, como Deus é maravilhoso! Como diz em Isaías 55, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu estava cada vez mais convicta de que neste momento meu lugar era em casa, cuidando da minha família e os protegendo em oração, santificação e cuidado simples no dia a dia. Agora já estávamos com 3 carros pagos na garagem, um lote lindo e ainda com dinheiro da construção guardado para comprarmos nossa casa. Sempre orávamos a Deus para nos dar a oportunidade de comprar nossa casa à vista. Até a troca do ciclo da empresa, gostaríamos que fosse perto do trabalho, já que no futuro próximo vamos construir nossa casa em Nova Veneza. A nossa cidade do coração, claro, né, gente? Se isso for a vontade do Pai. Meu marido sempre é o último a sair da empresa. Em um dia, chega um homem querendo vender sua casa muito abaixo do valor do mercado e a casa fica alguns minutos da empresa. Compramos ela à vista, para a honra e a glória de Deus. Vocês conseguem ver a multiplicação em nossas vidas no meio de uma pandemia global em tão pouco tempo? A partir do momento que Jesus toma o controle das nossas vidas e que o futuro se torne certo diante dos nossos olhos, mas que a nossa confiança não está mais atrelada às forças dos nossos braços, e sim nos nossos joelhos dobrados diante do Senhor, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O tempo está acabando e eu preciso encerrar aqui, mas eu ficaria horas e horas testemunhando do cuidado e do favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes lavando a louça ou preparando a comidinha que eles tanto amam, sem que ninguém veja, sem plateia, só eu e Deus. Sinto que os céus estão me vendo e me aprovando. Eu escolhi não ser aprovada por homens, e sim ser testificada diante de Deus pelas minhas filhas e meu esposo. Não é fácil para o ego viver em uma sociedade que só tem valor a mulher que vai e faz acontecer. E muitas das vezes me sinto diminuída por ser apenas uma simples dona de casa. Ah, mas se eles soubessem que quando uma simples dona de casa, que é anônima na terra, se ajoelha,
sua voz é reconhecida nos céus e que a coisa mais importante está sendo feita, que é cuidar do maior e mais importante dos trabalhos, que é a minha família. Eu resumi muito daquilo que Deus vem fazendo em minha vida, mas eu quero falar para você, mulher, que Deus se preocupa sim com os teus desejos e sonhos, por mais bobos que parecem ser. Para Ele, te ver feliz é importante. Estes dias eu estava lavando meu banheiro e olhei na minha prateleira de cremes e desejei 2 cremes que são muito caros. Um dia após, chega uma sacola para mim com esses 2 produtos que a minha amiga comprou e não usou. Como assim você não vai usar um Kerastase, diz eu. Ela assim, não adianta, eu não uso. Na mesma hora o Espírito Santo falou comigo. Eu fiz ela comprar para você. No tempo de Deus, não é você que pesca, é o peixe que pula na rede. Eu li isso nas redes sociais de um pastor e achei muito interessante falar aqui, que uma partezinha do meu testemunho possa aumentar a sua confiança em Deus, mulher, e que Ele seja o Senhor da sua vida. Se Ele está pedindo algo para você, entrega, solta, construa no secreto. Se existe propósito, existe processo. Entenda os ciclos de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Um grande beijo. Fiquem com Deus.